noite, pessoal. Para mim, é um desafio duplamente estar aqui, porque primeiro, por aceitar isso, por estar aqui. Não é de costume eu fazer isso. E o segundo desafio vem por causa da palavra. Eu acredito que esse segundo vai acertar não só eu, como a galera aqui. E aí, quando eu vinha para a igreja, eu fiquei pensando, será que todas as pregações que os pastores ou quem vem aqui à frente fazer, eles apanham tanto, igual eu apanhei para essas palavras que eu vou falar? Porque vai servir talvez muito mais para mim, para a minha vida, do que para um pessoal aqui, né? Então, e antes de começar, antes de ler a palavra aqui, eu quero dizer que o Denner me incumbiu dessa missão de uma forma estratégica. Ele vai lá, faz a mensagenzinha no WhatsApp e deu a escala com todo mundo. Eu acho que o Matheus Faria foi a mesma coisa. Ele mandou, você vai pregar, grande abraço para você, até lá. Então, ele não dá uma chance da gente refutar, né? E aí, a palavra que eu vou falar começa nisso. Porque eu pensei em falar, não, passa isso para outro. Eu não estou preparado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Para começar, a gente vai ler um texto aqui, eu vou passar algumas vezes por ele. Obrigado, esposa. Até a gente chegar, a gente vai dar algumas voltas, mas eu quero já começar lendo ele. Está lá em Lucas 24. Essa passagem, ela é conhecida. E antes da gente começar a ler, vou só contextualizar aqui que nessa passagem de Jesus já havia passado por tudo aquilo que ele passou, que eu não preciso falar. Já havia morrido, sofrido, inclusive ressuscitado, né? E aí, a gente vai lá em Lucas 24, vamos começar no verso 13. Beleza? Naquele mesmo dia, que dia que é esse? É aquele dia que ele ressuscitou, o terceiro dia, né? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, né? Então, você imagina um grupo caminhando em direção a Emaús e conversando sobre o babado que rolou ali naquela época, né? Aquele Jesus que havia sido morto, crucificado, condenado, né? E ali eles já sabiam, porque algumas mulheres, o Matheus Faria até leu, algumas mulheres já viram isso, ele ressuscitado, né? Então, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E aí, guarda isso. De novo, Jesus havia morrido, passado por tudo aquilo que ele passou, e aí ele ressuscitou. Minha mente carnal, já fiz um monte de coisa, ressuscitei, está consumado, vou tirar férias. Não, ele levantou e andou junto com seus discípulos, né? E aí eu pulo lá para o verso 17. E então lhe perguntou Jesus, porque aqueles discípulos diziam, você não está por dentro do que aconteceu tudo aqui? Porque eles não reconheciam Jesus. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque é muito fácil a gente desviar a nossa atenção, e talvez esse parêntese não case muito bem com a pregação de agora, mas é válido. A gente abre um parêntese aqui, e é muito fácil a gente distrair e não conhecer Jesus, né? E a gente distrai com as coisas que são boas, são lícitas, por exemplo, com o trabalho, né, com a família, com um monte de coisa, e a gente não passa a reconhecer Jesus, e a gente tem que vigiar nisso, né? Então perguntou Jesus, que é isso que vocês preocupam, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou, quais?
E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então aqui a gente relembra que Jesus, aconteceu tudo aquilo com ele, ele foi morto, ressuscitou, e aí ele saiu e andou, né, com esse pessoal, tá? Vamos guardar esse texto, porque mais para o final a gente vai voltar nele. E aqui, como eu disse, eu não queria estar aqui. A minha vontade mesmo era estar ali no louvor, que é mais confortável para mim, estar aqui ouvindo todo mundo, né? É muito mais confortável para mim. E eu não queria. Eu lutei internamente para falar não para o Daniel quando ele me mandou essa mensagem. Isso na minha mente passou em 0,5 segundos e eu falei, então beleza, varão, marreta, vamos lá. Porque em 0,5 segundos Deus me falou assim, é assim que você aceita as missões, ou id, né? E aí é sobre isso que a gente vai falar, o id, né? E aí eu não tinha uma palavra, eu fiquei uma semana, antes dessa semana, né? Dessa segunda-feira, a semana passada, eu não tinha atinado para uma palavra. E aí orando, falei, meu Deus, coloca na minha mente alguma coisa para eu falar. E aí a gente que está na igreja assim, né? A gente tem a mania de espiritualizar tudo. Então vem uma vozinha na cabeça, acho que é Deus falando. Ah, é Deus falando. E às vezes isso nem é Deus, é alguma coisa que a medicina dá outro nome, né? E aí o que acontece? Mal sabia eu que nessa semana eu falei, cara, eu vou voltar ao básico. E aí, em uma reunião do louvor, essa palavra foi falada, ao básico. E aqui eu quero começar com um conceito de básico. No grego, ele pode ser traduzido como, porque o básico a gente tende a achar que é algo sem valor, né? É básico, né? Mas a gente esquece que é o princípio, é o começo, é o fundamento, né? É a base, é o essencial. Então, o que é básico é essencial, não é o que não tem valor. Muito pelo contrário, quem é pedreiro, engenheiro, talvez saiba disso melhor que eu. A gente não tem como começar a construir um edifício, uma casa, sei lá o que for, sem uma base, né? E a gente esquece disso. E aí, vindo eu na peleja para tentar achar uma palavra, mal sabia que Deus estava falando para mim aos pouquinhos durante toda essa semana, com a reunião do louvor, com uma pregação que eu ouvi, com uma conversa com o Mateus, uma pregação da Tainá no último Kingdom. E aí, nessa semana, tudo se juntou nisso, no básico, que nos leva para o ID. O que é o ID? E aí, a gente vai começar a falar disso, né? Olha só, eu quero, além desse texto que a gente leu, eu quero focar em dois assuntos, que é o básico, que nos leva ao ID. E aí, esse básico eu não vou aprofundar muito, porque a série que a igreja está entrando, ela certamente vai tocar numa base que é a oração, né? E eu nem precisava falar muito isso aqui, mas como eu sempre falo em algumas aulas que eu gravo, é básico, o básico precisa ser dito. E aí, lá em Filipenses, não precisa abrir, eu vou ler, 4, o apóstolo Paulo fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, né? Lá em Jeremias, diz assim, 33:3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, por meio da oração, é revelado coisas para nós que a gente nem conhece. É revelado, por exemplo, uma ministração, mas nem sempre uma ministração é revelada através de oração. De repente, alguma coisa que a igreja está caminhando, né? E essa oração é o básico. E aí, eu buscando isso, buscando um tema para estar aqui, e aí nessa semana eu, vou cumprir o ID
vou cumprir o que Deus tem falado e meio que um desafio. Carol saía para trabalhar, eu entrei comecei segunda-feira agora. Entrei no quarto e aí fechei a porta e orando em secreto. Alguém já ouviu isso por aí? Falei, vamos lá, Deus, me fala, o que o Senhor quer falar? E até então não tinha uma palavra. E aí foi lá, quinta-feira, juntou-se tudo nesse básico que leva ao ID, né? Um pregador que acho que é o pastor Emerson, que gosta bastante dele, Charles Spurgeon, ele diz, a oração é a corda que liga o poder infinito de Deus ao desamparo da humanidade. Olha que profundo. É uma corda que liga o poder infinito de Deus ao desamparo da humanidade. Então não há dúvidas que a oração tem que vir junto. Ela é indispensável, ela é básico e básico. Então, a gente está caminhando agora uma série aqui da igreja que vai falar certamente sobre essa oração. E, em virtude disso, eu não vou aprofundar. No entanto, a gente tem o ID, o básico, que nos leva ao ID. E aí, de novo, voltando, eu não queria estar aqui, e aí Deus me incomodou nos 0,5 segundos que o Daniel me mandou a mensagem. É assim que você cumpre o seu ID? É assim que você sobe a sua montanha, né? A montanha lá dos legendários é muito fácil subir e descer, muito fácil, né? Depois que o bicho pega. E aí, lá em Marcos 16, fala assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí o texto se prolonga, mas nesse trechinho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E aí, por isso que eu comecei falando que talvez essa pregação é muito mais para mim que qualquer outro. E a gente, nós estamos na igreja, é no ministério de louvor, a pessoa está dentro, limpando a igreja sempre, está servindo sempre nos encontros, está subindo a montanha, né? E aí, isso eu não estou desmerecendo todas essas atividades da igreja, muito pelo contrário, elas são ferramentas que Deus criou, que Jesus nos colocou à mente desses pastores, para quê? Para que a gente faça o básico e fazer o ID. Então o encontro com Deus, os legendários, estar aqui, são ferramentas para quê? Para a gente cumprir aquilo que Deus nos propõe, que é ir e pregar o evangelho. E aí, eu sou muito falho nisso. E talvez aqui começa a paulada em toda uma galera. Porque como eu disse, é muito confortável para mim tocar, muito confortável para mim sentar em umas cadeiras boas dessa aqui e ouvir os pastores, mas sair dessa zona de conforto e ir pregar o evangelho ali na academia, pregar o evangelho na escola, num consultório, estou lá mexendo nos fios e pregar o evangelho, né? Isso é sair da zona de conforto. Isso dói muito, pelo menos em mim. E aí eu acredito que tem uma galera que doa isso também. E olha, gente, às vezes eu pego lendo a Bíblia e vendo assim, aquela galera tinha muito menos recurso que a gente. Imagina eles saindo de um lugar, caminhando daqui a Paracatu a pé ou de jumentinho para chegar lá, pregar o evangelho, sem saber quem eles iam encontrar, né? Hoje a gente tem um monte de ferramentas, e mesmo assim a gente fica dando desculpinha, né? Desculpinha. E quando eu falo a gente, não esqueça, eu estou me incluindo talvez em primeiro lugar, tá? A gente tem um monte de ferramentas e não faz isso, né? E aí, nesse propósito inteiro, montando essa ministração que na minha mente estava mais ou menos, a Carol falava, não, fala disso, mas eu já estava, a ignorei, falei, não, já está esquematizado, porque Deus já havia falado comigo, Wendel, você tem que falar disso, mas mais que falar, você tem que dar uma mudada na sua vida. E aí, gente, é um desafio porque não é fácil e ele também não disse que seria.
né? E aí, nós não podemos caminhar pela vontade, porque, de novo, a minha vontade não era estar aqui. Se a gente caminhar pela nossa vontade, acho que quem aqui estaria aqui se fosse pela vontade? Pô, eu não estaria, talvez eu estaria em casa, tá um friozinho, Netflix. Carol fez uma carninha top, chegar lá, com certeza eu vou comer, eu estaria lá. Mas quando a gente não pode andar pelas nossas vontades, a gente tem que andar por decisão, por propósito e por obediência a Deus, né? E aí quando eu coloco o propósito, a decisão e a obediência na frente da minha vontade, a gente vai, mesmo não querendo, né? E eu estando aqui, estou extremamente desconfortável, muito, me dói, mas cá estou, né, tentando cumprir essa parcela do ID. E é isso que é o cerne da mensagem. Talvez não seja Marcelo vir aqui e falar, talvez o ID seja outra coisa, mas é muito claro lá na passagem de Marcos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, né? E aí a gente passa e pregar o evangelho, a gente volta lá no texto base, que foi o primeiro, em Lucas, que pregar o evangelho, o ide, é andar junto, como Jesus, depois de ressuscitado, andou junto com os discípulos. Ali rolou uma ceia, né? Ele ceiou com eles só depois, lá na frente, que eles o reconhecem envergonhados. Mas olha só, ele andou com os discípulos. E aí a gente não pode só pregar o evangelho no WhatsApp, no Instagram, por live, vindo aqui sentando na cadeira. A gente precisa estar junto, a gente precisa andar junto, a gente precisa estar em célula, né? Estar no culto, sofrer com quem sofre, né? E dar a mão. E isso é um desafio. É um desafio para mim, acredito que para vocês também, para um monte de pessoas, é um desafio. Cumprir, né? Cumprir esse ID é muito difícil. Porque eu confesso para vocês que eu já compartilhei com alguém que eu sou meio Marta, né? Jesus, com Marta e com Maria, chega lá, Maria escolhe a melhor parte, que é prestar atenção em Jesus ali, trocar ideia com ele, e Marta não. Vou arrumar, vou varrer, vou fazer uma comidinha. E aí Marta reclama, Jesus fala com Maria que eu estou ajudando aqui. E aí, aquela icônica frase, Marta, Marta, né? Jesus fala. E aí eu sou meio Marta, porque para mim eu gosto muito de estar organizando cadeira, estar no encontro carregando não sei o que, estar no Legendários, um monte de coisa. Mas isso, na verdade, é uma forma do Wendel esconder o ID dele, de estar na frente para pregar para alguém, para ir lá em um bairro que precisa, para alguém que precisa ouvir da palavra de Deus. Essa é uma forma do Wendel, talvez mais pessoas, de esconder isso, né? Porque na nossa mente carnal, eu estou na igreja, eu estou servindo a igreja, eu estou legal, estou fazendo o papel, o que Deus me colocou para fazer, quando não é verdade. A gente sabe qual foi a ordenança dele para nós, né? É o quê? Ide e pregai o evangelho, né? E aí, a cada palavra dessa é uma paulada em mim, porque, confessando para vocês, eu me escondo nisso. É muito mais confortável carregar um monte de cadeira, carregar carro, carregar não sei o quê, sair do meio do trabalho, ir para os Legendários, ficar 72 horas lá, tirando foto, fazendo vídeo, né? Porque quando eu vou servir na mídia, por exemplo, apontar a câmera para um, apontar a câmera para outra, no finalzinho eu vou para trás de um computador, que eu faço isso todos os dias da minha vida, editar vídeo, que é extremamente confortável para mim. Quando, na verdade, eu poderia, por exemplo, estar lá no meio e pregando para alguém que precisava ouvir lá no meio dos Legendários, né? Então, essa é uma paulada, talvez, não só para mim, mas para uma galera, né? Mas e aí, como que a gente faz esse ID, né? Como que a gente não só fica só em palavras, ou na minha mente eu estou errado, mas e aí? Mas e aí? Eu achei nas pesquisas
confesso que foi um achado, Deus me deu essa palavra aqui, que está lá em Esdras, escondidinho, né? Escondidinho. Ele diz, preparando o seu coração, Esdras 7, 10, para quem quiser anotar. Preparando o seu coração para buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar. Buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar. Então, eu tenho que buscar, estudar, estar em cultos, estar nos encontros, né? E aí, pela fé, eu tenho que buscar isso. Não basta só buscar, talvez uma das mais importantes é cumpri-la. É o quê? Colocar tudo isso na minha vida, né? Para que, por exemplo, alguém olhe para Tatiana e veja aquela mulher exala o perfume de Jesus, né? Só de olhar a pessoa, né? Esse é um grande desafio para nós. E aí não basta para cumprir esse ID, não basta buscar, não basta colocar em prática na nossa vida, tem que ensinar, né? E aí, se eu for, eu quero ensinar, né? Porque para muitos, confesso que para mim não, é tentador estar aqui, né? Parece que, não, eu quero ser pregador, eu quero ser não sei o quê. Para mim não, mas para essas pessoas que sim, a gente tem que fazer esses 2 itens antes, né? Buscar, colocar na vida, depois e ensinar, né? Gente, desafio é a palavra que me vem à mente, porque é extremamente difícil a gente cumprir esse ID, colocar a nossa vida, alinhar essa vida com a de Cristo, mas o propósito, na fé, na certeza do que é a recompensa, deixa um pouco mais fácil, né? Na certeza da recompensa, deixa esse trabalho que é árduo um pouco mais fácil, né? Então Esdras diz isso, ler a Bíblia é buscar, a gente, de novo, eu volto, é o básico, né? É o básico que nos leva para o ID, ler a Bíblia, meditar e aperfeiçoar, colocar isso em prática na nossa vida e assim, ensinar da sua forma, da forma que você acha para ser ensinado, mas não esquecendo daquela ordenança que Deus dá, que nos deu. Qual que é a ordenança? De ide, né? De novo, eu tenho, em nome de Jesus, isso vai ser melhorado em mim mesmo. Eu acredito que quando vocês entraram ali da porta para dentro, vocês tinham, pelo menos deveriam ter, a intenção de sair melhores do que entraram. E aí eu espero, com toda sinceridade, que a palavra do Mateus, do Denner e a minha, assim como me bateu, batam em vocês também, mas que bata e que gera essa ação de tomar uma decisão para melhorar, né? Porque senão só fica como palavras, né? É como ouvir a professora de português, talvez você e eu aqui estudamos pelo menos 10 anos de língua portuguesa na vida, e a gente não sabe, por exemplo, o que é um verbo adnominal, não sei o que é adversativo. Muitos não sabem, né? Eu também não sei. E às vezes a gente ouve e não, né? Fica por aí. Voltando para a escola também, talvez aqui você e eu já ouvimos muito sobre o verbo to be na escola. E a gente não aprende, né? Por quê? Porque só ouve, a gente está lá só para ouvir. E aí é um desafio de novo isso. E aí, levando de novo para a minha vida, certa vez eu já compartilhei isso com o Ministério de Louvor. Às vezes eu subi aqui, estava tão concentrado naquilo que eu tinha que fazer, com as notas que eu tinha que tocar, que eu sequer estava ouvindo o louvor. Sequer eu estava sabendo o que estava sendo cantado, por que eu estava ali. A minha preocupação, e olha, de novo, é legal, é lícito estar lá louvando, tocando, né? Mas o propósito estava sendo perdido fazendo uma coisa lícita, né? E aí a gente se pega fazendo isso, fazendo uma coisa lícita, se distraindo,
distraindo com coisas que muitas vezes são boas, mas o propósito é perdido nesse meio do caminho. E aí, caminhando para a conclusão, eu queria que a gente refletisse sobre isso, né? Porque, assim, muito provavelmente eu não fui o primeiro a falar sobre isso aqui. Muito provavelmente vocês já viram milhões de pessoas falando sobre isso, né? Mas assim como eu não sou pai, mas certamente os pais e mães ensinam: filho, você tem que escovar o dente. Vocês não falam uma vez só. Pelo menos a minha mãe falou para mim muitas vezes, né? Então, mais uma vez, e certamente vocês vão ouvir muito ainda isso, esse ide, sair da zona de conforto, estudar, buscar fazer o básico, né? Antes de fazer qualquer outra coisa, né? E aí que a gente reflete, né? Bota a gente para refletir o que a gente tem feito para cumprir esse ide, né? Lembrando que a resposta para isso, com certeza, passa por esse básico, né? Começa na oração, lá no seu quarto, né? E aí tudo que eu disse aqui, eu não estou desmerecendo, tampouco abaixando qualquer outra das coisas que foram ditas. Mas a oração, ler a Bíblia, estar em célula, andar junto com as pessoas, né? E aí no final eu vou mostrar uma parábola que saindo de casa, fala, deu esse estalo. Ela nem está no estudo aqui que eu tinha feito para fazer isso. Então, esse id passa por buscar esse básico, né? A oração, buscar ler a palavra, buscar meditar na palavra e estudar de forma técnica, né? E assim, estudar de forma técnica é lindo, parece que você abre a sua mente de uma forma gigantesca, porque assim, e é desafiador. Você começa a ler uma coisa e aí você vai pesquisar, mas como que isso aconteceu? E aí você vai ver a história daquele lugar que não tem nada a ver com Bíblia, mas é uma história daquele lugar ali, de Jerusalém, daquela época, como os agricultores faziam. Daí a pouco você está sabendo de um monte de coisas. A cultura que você adquire estudando é incrivelmente boa, mas de novo, tem que voltar ao básico, porque senão fica só palavras bonitas, palavras de conhecimento local, de geografia, e a gente esquece porque que a gente começou e chegou ali, né? Então a vida de oração passa por isso. E aí ela é extremamente importante porque ela nos impulsiona, né? Ter uma vida de oração, que é o básico, ela nos impulsiona a buscar isso, né? E de novo, ela não se resume, a vida de oração ela não começa e termina nela mesma, né? Senão, bastava eu entrar para dentro do meu quarto, que é confortável, e orar, e está tudo certo. Mas ela não começa e não termina nela mesma, né? Ela não se resume nisso. E tampouco, nosso ID não se resume nas atividades rotineiras da igreja, como o encontro, como servir no encontro, como limpar os banheiros, como a cozinha do encontro, os legendários, vir aqui arrumar no louvor, no ministério de intercessão. Ela não se resume nisso, né? A gente tem o ID de Deus, de Jesus. E aí, lembra sempre que ele, mesmo depois de ter sofrido aquilo que ele sofreu, ressuscitado, ali, já poderia ir para a glória, mas não, resolveu caminhar, né? E aí, caminhando para o fim, e aqui certamente se coordenará uma oração da pastora Tatiana. Eu quero refletir algumas coisas, e aí coloca aquela parábola que eu havia lembrado. Então, reflete comigo. O que a gente está fazendo, né? Será que a gente está apenas cumprindo atividades religiosas? Né? Naquele dia que eu subi ali, que eu estava tão concentrado em fazer as notas certas, eu estava fazendo religiosamente, porque eu não estava louvando, eu estava apenas tocando violão. E aí, tocando violão era a mesma coisa de tocar em casa,
mesma coisa tocar em um boteco, mesma coisa porque o propósito ele não estava sendo cumprido. De novo, nossas atividades, mesmo dentro da igreja, se não for com um propósito, são meras atividades, né? Lembra disso. O propósito, o básico, ele vem primeiro, né? E aí a gente está disposto, né, a compartilhar o evangelho com ousadia. Ousadia é uma palavra que eu não tenho, cara. E assim, eu estou me batendo e eu tenho certeza que está batendo em alguém também. Que às vezes eu passo indo para algum lugar, passo ali e vejo um mendigo, e aí me incomoda, mas eu não vou lá, né? Às vezes eu passo por algumas famílias, eu tenho amigos que não são cristãos, e eu não me sinto confortável em pregar para eles. Eu tenho na minha família, eu não me sinto confortável em pregar para eles, em falar de Deus para eles. E aí isso precisa, acima de ousadia, amor, né? Amar aquela pessoa, não importa quem seja sua família ou não, né? Será que a gente está tendo essa ousadia, esse amor, né? Reflita, vai embora daqui muito melhor do que você entrou, né? E aí eu espero sinceramente que essa reflexão que a gente está fazendo aqui me tire e te tire também da zona de conforto, né? Porque senão, de novo, vai ser só mais uma palavra de um membro lá da igreja que veio aqui, que o pastor convidou e está aqui falando algumas palavras. Não me veem aqui, não me veem aqui. Veem as palavras de Jesus para você. Que essas palavras, assim como comigo, vai ser desafiadora, mas com um propósito de sair dessa zona de conforto. Porque, cara, a nossa vida está uma extrema correria. Acredito que não é só a minha. A grande maioria aqui, uma correria que não sobra tempo para nada, né? E aí, qual que está sendo a nossa prioridade? A gente está buscando de fato o reino de Deus primeiro? Né? Eu acho que não, né? Senão, talvez não precisaria estar aqui falando isso, talvez a igreja não falasse isso com tanta frequência, né? Eu acho que não. E aí, para a gente finalizar, e o louvor já pode subir, não? A pastora Tatiana vai. E aí eu quero lembrar de uma parábola que eu vindo para cá eu lembrei que ela também bate, né? Que é conhecida, muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Jesus conta que tinha uma pessoa, depois de ter batido, apanhado, cheia de feridas, jogada no chão, certamente ela iria morrer ali. E aí, quando eu me lembrei disso, eu fiquei pensando, imagina eu, Wendel, passando ali, aí tem um cara cheio de feridas, morrendo, será que eu ia fazer? Eu seria um sacerdote da igreja, como Jesus conta, um sacerdote passou, apenas ignorou. E aí um levita, que muitos pensam que é só relacionado à música, mas não, é um servo, né? Uma pessoa que serve, passou também, ignorou. E aí um samaritano, que em tese não tem ligação nenhuma com a igreja, né? Uma pessoa que talvez a igreja o condenaria, né? Porque ele não estava na igreja, não estava relacionado às atividades, era um condenado pela igreja, né? O cara cuida das feridas, dá o jumentinho, a molinha, coloca ele lá, leva para uma hospedaria e paga, aí mexe no bolso, né? Quando mexe no bolso, e paga as despesas para aquele samaritano. E aí, de novo, o id é caminhar junto, é cuidar como esse cara que cuidou. E aí fica a reflexão para nós, passando, vendo esse cara, quem que eu seria?
Quem? E aí, gente, deixar a reflexão, nem eu mesmo vou responder, porque eu tenho vergonha de responder, viu? Mas deixa a reflexão e passa aqui a palavra para a pastora. E aí eu espero sinceramente que, assim como eu, vocês também saiam daqui melhores do que entraram, tá? Não só hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, né? Vamos orar aqui para encerrar. Tempo precioso, né? A gente podia fazer mais, né? Ter mais. Mas é muito bom, né? Estarmos aqui juntos como igreja, como corpo do Senhor, unidos em oração, buscando a face do Senhor. Feche seus olhos. Jesus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo tão precioso, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos como igreja, para buscar a tua face, para te adorar, para te louvar, mas para também ouvir do Senhor, para sermos confrontados pelo Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas para estarem aqui, para serem instrumentos do Senhor, para falar o nosso coração. Senhor, que a gente possa viver uma vida com propósito, Senhor, que nós estejamos focados em Ti, que nossa vida realmente esteja rendida a Ti, Senhor, que o pecado não nos domine, assim como aconteceu com Acã, Senhor, ele colocou os olhos no pecado, Senhor, ele se afeiçoou ao pecado muito mais do que a Ti, muito mais do que a Tua palavra, e por isso, Senhor, todo um povo foi condenado, todo um povo foi afetado. Senhor, que isso não aconteça no nosso meio, que haja consciência, Jesus. Abre os nossos olhos, vem nos incomodar, Espírito Santo. Só o Senhor que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor abra os nossos olhos, que haja uma disposição em arrepender, em abrir mão e em viver em obediência a Ti. E Jesus, assim como o Wendel ministrou, nos dá coragem, Senhor, nos dá ousadia, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de timidez, um espírito de covardia, Senhor. Que o Senhor nos levante como uma igreja ousada, cheias do Teu poder, Pai, para levar esse evangelho. Tira-nos, Espírito Santo, da zona de conforto. Tira-nos, Senhor, do nosso conforto, do comodismo, Senhor. E nos levanta cada um aqui, Senhor, que se acha improvável, que se acha incapaz. Nós não viemos aqui, Senhor, aqui à frente para pregar na força e no conhecimento humano, mas é pela graça do Senhor, Pai. E cada um tem recebido e pode receber uma porção da graça do Senhor, para não só vir aqui à frente, mas lá fora, Senhor, quando passarmos pelas pessoas que estão feridas, que estão sofrendo, que nós sejamos boca do Senhor, para abençoar, para cuidar, para amar, Senhor. Levanta-nos, Senhor, como a igreja. Nós te pedimos, Pai, nos dê direção e sabedoria, Senhor, para podermos refletir o Senhor por onde nós formos. É o que nós te pedimos. Abençoe cada um, leva-os debaixo da Tua proteção, da Tua graça, Senhor. Que amanhã estejamos aqui na manhã da visão, que o Senhor continue falando conosco, tratando as nossas vidas, e amanhã à noite estejamos aqui, Senhor, juntos, para celebrarmos ao Senhor, e mais uma vez recebermos algo do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, guarde a sua vida, tá? Amanhã